Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito também para saudar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo também pela sua eleição. Sr. Primeiro-Ministro, a nossa responsabilidade é o nosso mandato. E nós cá estamos, durante esta legislatura, para procurar compromissos e negociar soluções concretas que melhorem a vida das pessoas. É nisso que estamos empenhados e foi por isso que propusemos um acordo escrito com o Partido Socialista. Estamos, aliás, certos que o programa que agora apresenta seria muito diferente se tivéssemos feito esse acordo de legislatura. Mas foi sua decisão não o fazer e, portanto, hoje estamos a debater o programa do Partido Socialista, o programa de governo do Partido Socialista. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, nós não deixamos de registar e de valorizar a sua iniciativa de refletir no programa de governo algumas preocupações do Bloco de Esquerda. Interpretamos essa iniciativa como um sinal da vontade de negociar à esquerda as medidas que concretizam este programa, nomeadamente no Orçamento do Estado. É o caso no trabalho da garantia política contra a trajetória do salário mínimo nacional até ao final da legislatura, uma base de compromisso que não espera pelas pressões patronais, e este sinal que agora avança é bem melhor do que a antiga remissão para a concertação social e a dependência dos patrões e da sua aceitação de uma trajetória de valorização. É também o caso, na saúde, de uma posição que não é nova, mas é agora explicitada no programa, de bloqueio a novas PPPs, que é essencial para salvaguardar o SNS. E é ainda o caso, no ambiente e na energia, do fecho da central termoelétrica de Sines já em 2023, que não só é, como o Bloco de Esquerda sempre disse, tecnicamente possível, como é ambientalmente imperioso. E é, por fim, o caso da negociação dos caudais diários do Rio Tejo e a revisão e aprofundamento da Convenção da Albufeira. São sinais políticos do Partido Socialista em 3 áreas importantes: trabalho, saúde e ambiente, que reconhecemos. E cá estaremos, com lealdade e plena independência, para apreciar estas e outras propostas, a começar já pelo próximo Orçamento do Estado. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, a proposta de programa do Governo é também marcada por alguns vazios importantes. E tão importante como os sinais positivos que o Governo quis dar aos partidos de esquerda é o que estes vazios sinalizam. E abordo-os pela mesma ordem: trabalho, saúde, ambiente e energia. Em primeiro lugar, o trabalho. Nada sobre os cortes que restam da Troika. Nada sobre diminuição de horários. Nada sobre a eliminação do fator de sustentabilidade que penaliza injustamente tantas pensões. Nenhuma medida que concretize a intenção de combater a precariedade ou sobre a conclusão do PREV-PAP e a resposta a muitas centenas de trabalhadores com vidas suspensas das falhas do processo de vinculação. Sinalizo os vazios e também as medidas que o programa enuncia sem concretizar. Penalização das empresas com maiores desigualdades salariais, limitação da elaboração contínua, regulação do trabalho em plataformas, melhorar o subsídio social do desemprego. Todas estas medidas são urgentes, mas como? Quando se aplicam? O programa de governo nada diz, mas o Bloco de Esquerda não deixará de fazer proposta. Em segundo lugar, a saúde. Não há no programa de governo nenhum compromisso de investimento e despesa. Nada sobre medidas tão estruturantes como a exclusividade dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde e nem sequer a concretização da dedicação plena. O Bloco cá estará para se bater pela concretização da nova Lei de Bases da Saúde, com a mesma convicção e disponibilidade com que negociámos os seus princípios com o PS na anterior legislatura. Em terceiro lugar, o ambiente e a transição energética. Novamente, a primeira ausência é o compromisso com metas de investimento. Aliás, as únicas metas do programa que aparecem concretizadas são as da dívida e as do déficit. Para o Governo, 3% de saldo primário vale mais do que recuperar o investimento público. O problema é que, se não investirmos na eficiência energética, no território, na ferrovia, na descarbonização da economia, nunca teremos contas certas. A emergência climática é a crise e responder implica investimento. Senhor Primeiro-Ministro, disse-o e repito, o nosso compromisso é o nosso mandato. O nosso programa é a exigência de justiça num país que é ainda um dos mais desiguais da Europa. E de forma construtiva, o Bloco aqui estará com proposta e iniciativa
para concretizar as boas intenções em que convergimos e que o programa de governo anuncia. A pergunta, que é a pergunta da legislatura, é se o Partido Socialista e o seu governo estão dispostos a essa negociação.